Boa tarde, queridos amigos. Sejam muito bem-vindos a mais uma preleção doutrinária da Fraternidade Espírita Irmã Sheila. E antes de começarmos as nossas considerações, convido a todos vocês a nos unirmos num único pensamento. Vamos orar. Querido amigo Jesus, amigo e companheiro de todas as horas, aqui nos encontramos, Senhor, reunidos em Teu nome, rogando pela Tua assistência generosa. Permite que os Teus emissários da paz possam nos envolver, aclarar a nossa mente e o nosso coração, para que dia após dia possamos nos tornarmos pessoas cada vez melhores. E conduz, Senhor, os nossos corações aos rumos libertadores que verdadeiramente precisamos trilhar. E em nome de Deus e da assistência fraterna dos Espíritos bons, damos por iniciada a nossa preleção da tarde de hoje, com votos de paz e de saúde para todos. Que assim seja. Essas reflexões que iremos realizar procedem de um dos livros da série psicológica do Espírito Joana de Ângeles, através da psicografia de Divaldo Pereira Franco. E de acordo com algumas pesquisas que fizemos, encontramos que o significado etimológico da palavra ilusão tem origem no latim illusione, que significa enganar ou abusar de. Mas também podemos dizer que a falta de percepção ou de entendimento que prejudica os sentidos, compreensão errada do pensamento, confusão que se faz com que alguém não consiga distinguir o ser do parecer. E quase sempre o indivíduo em si mesmo vive nesse estado ilusório da verdadeira realidade que deve trilhar. E, em consequência, se iludindo e exigindo que o outro lhe oferte o que não pode e que proceda da forma que acredita que devam agir. E será que a recíproca é verdadeira? Mesmo porque todos nós estamos no mesmo caminho em aprendizado, uns mais à frente do que os outros, sim, mas devido ao investimento da busca da iluminação interior e da prática impostergável das virtudes. E não são poucas as pessoas que agem emocionalmente de acordo com as conveniências, muitas vezes com medo das críticas e tendo comportamentos ilusórios da própria realidade. E precisamos sermos nós mesmos. Não somos marionetes. E não podemos agirmos sempre de acordo com o padrão e do ponto de vista estabelecido pelo outro para não violentarmos a nossa consciência, mesmo porque precisamos passar pelas nossas experiências que são únicas. Não é verdade que devemos podar determinados comportamentos, pois não podemos nos comportar da mesma forma em todos os lugares. Eu não falo aqui da ajuda modeladora que precisamos dar aos nossos filhos na sua educação, mas sim o que a sociedade nos impõe para que possamos sermos aceitos, porque isso passa a causar um desencontro e, ao mesmo tempo, um desconforto na intimidade do ser humano. E não raro encontramos pessoas que assumem determinadas personas para que possam ser aceitas. E quando chegam às suas residências, que a coloca de lado, olha a frustração, porque se dá conta que não é nada daquilo que os outros pensam. Como também aqueles que, de tanto procederem dessa forma, passam a acreditar que são assim. E o Espiritismo nos convida a despertar o nosso espírito,
ao entendimento que o nosso processo é dinâmico e a mudança ocorre com o tempo, com o investimento que damos à nossa alma, nos convidando a sairmos da faixa da ilusão e assumirmos a pessoa que viemos para ser e ainda não somos. E esse ser e parecer responde por inúmeros conflitos e equívocos, mesmo porque eles passam a substituir as emoções da alma, ferindo os sentidos, bem como as estruturas orgânicas. E pergunto: será que já descobrimos quais são as nossas verdadeiras necessidades e a nossa realidade emocional? Já conseguimos dirimir o que preenche de fato a nossa alma? Será que já nos conhecemos intimamente? Por isso é importante nos questionarmos, pois um dos grandes desafios para nós é o autodescobrimento. E ao enveredar por esse processo, nos surpreenderemos com nós mesmos. Isso porque a maioria das nossas atitudes, elas são inconscientes. O nosso processo de ascensão, ele dá-se muito lentamente, e ao enveredarmos pelo autoconhecimento, passamos a nos autorrealizar e ter uma percepção muito mais ampliada, muito melhor do ser que nós somos. E esse desenvolvimento da personalidade precisa ocorrer durante toda a caminhada, senão estagnamos. E ao perceber que as coisas estão travadas, entramos em conflito. E o espírito Joana de Ângeles, nessa página valorosa, nos diz que a trajetória de predominância do ego no ser é larga. A descoberta do eu profundo, do ser real, da individuação é, por consequência, mais difícil, mais sacrificial, exigindo todo empenho e dedicação para ser lograda. Pois tudo, para se tornar consciente, tem que passar pelo ego. E a mudança só ocorre quando o ego percebe. E o ego, como é o centro da consciência, só nos conscientizamos quando o ego participa. Caso contrário, vai para o inconsciente. E dessa forma, o principal foco da individuação é o conhecimento de si mesmo, que vem nos mostrar que cada indivíduo é diferente dos demais. Por isso, deve tratar de ser e não parecer. Nós, enquanto seres espirituais que somos, somos únicos. E no decorrer da nossa trajetória carnal, quando nos permitimos o enveredar pelo processo da individuação, vamos descobrindo a nossa própria identidade. E isto constitui um grande desafio, especialmente para aqueles que possuem os grandes débitos do passado, porque no decorrer desse processo, muitas das vezes desencadeia conflitos, mas isso devido à descoberta de si mesmo e que necessita muitas vezes de terapia adequada a fim de serem superadas, porque é no espírito que encontramos as causas dos desequilíbrios que precisam serem trabalhadas através desse processo libertador que a espiritualidade nos convida da individuação. Então, a individuação, ela não deixa de estimular o despertar de si mesmo. Ao enveredarmos pelo autoconhecimento, nos encontraremos com a nossa realidade e precisaremos unir forças e aprender a lidar com o nosso lado negativo, que não deixará de surgir, mas tendo entendimento que estamos tendo a melhora dos nossos atos com essa busca. E só se consegue essa lucidez aquele que procura a cada dia se autoanalisar, colocando a persona de lado e aprimorando-se continuamente. E nessa busca é importante não nos julgarmos, não nos justificarmos, não nos acusarmos, nem tampouco nos culparmos, apenas descobrir-se. Ao identificarmos determinadas atitudes, procurar sempre seguir mediante o trabalho de transformação para melhor, utilizando-se da prece, do alto amor
e rogarmos sempre ao nosso Pai Celestial a capacidade de discernimento, de crescimento interior, ligando sempre que possível à meditação. Porque quem não busca se conhecer não se realiza, porque permanece perdido em si mesmo, acreditando que tudo que executa está correto. Allan Kardec, ao questionar os benfeitores espirituais a respeito do meio mais prático e eficaz que tem o homem de se melhorar nessa vida e de resistir à atração do mal, obteve a seguinte resposta dada pelo Espírito Santo Agostinho no Livro dos Espíritos, na questão 919, que o conhecimento de si mesmo é, portanto, a chave do progresso individual. Mas direis, como há de alguém julgar-se a si mesmo? Não está aí a ilusão do amor próprio para atenuar as faltas e torná-las desculpáveis? O avarento se considera apenas econômico e previdente. O orgulhoso julga em si mesmo que só há dignidade. Isso é muito real. Mas tendes um meio de verificação que não pode iludir-vos. Quando estiverdes indecisos sobre o valor de uma das vossas ações, inquirir como a qualificareis se praticada por outra pessoa. E prossegue sugestionando, dá um balanço do seu dia, medita em profundidade, e na realidade meditamos pouco. E lamentavelmente, um dos grandes equívocos que se comete durante esse processo é colocar a humildade de lado. É necessário, quando o pensamento nos chegar, procurarmos aceitarmos esse pensamento e fazer, ao longo dos nossos dias, uma análise da forma como estamos nos comportando, para ver se realmente aquele comportamento nos chegou para que essa mudança ocorresse. Porque até mesmo nesse processo, o ego, ele passa e tenta esconder uma imagem do eu que somos, porque o ego ele tanto pode ser consciente ou não. O próprio Carl Gustav Jung dizia que o ser humano ele só poderá individuar-se na medida em que o ego for se permitindo que essas experiências recebidas se tornem parte da consciência, da mesma forma que afirmava que o ego de uma pessoa altamente individuada permite que um maior número de elementos psíquicos se torne conscientes, gerando assim um equilíbrio fundamental em sua estrutura. Ora, olhe que maravilha, porque aos poucos nossa mente ela passa a ser seletiva e vamos selecionando os valores éticos e morais que necessitamos, pois bem sabemos que esses são os valores saudáveis, aceitos em todas as culturas e recomendados pelos próprios resultados sadios e edificantes que propiciam. Porque assim como o nosso corpo necessita de alimentos para se manter forte e saudável, o nosso espírito precisa passar pelas inúmeras experiências da vida a fim de individuar-se. A primeira caridade deve começar em nós mesmos, iniciando a boa vontade para nos autoconhecer, nos autodescobrir e verificar de fato o que precisa de melhora. E o Espírito Joana de Ângeles, mais uma vez, nos aponta nessa página valorosa, que vivendo em um mundo físico, no qual a ilusão da forma confunde a realidade, o que parece tem predomínio sobre o que é o visível e o temporal domina os sentidos em detrimento do não visível e do atemporal, julgando-se a projeção com prejuízos para o que é real e é compreensível que haja engano na eleição do total em detrimento do incompleto. Exatamente, porque quando a fantasia se encontra com a realidade, é aí que dá um nó na cabeça.
Quando buscamos a prática das virtudes, faz com que despertemos as nossas potencialidades adormecidas, nos proporcionando alegrias interiores, ao passo que quando o ser humano se permite determinados comportamentos, como a perversidade, a traição, a raiva e tantas outras mazelas, terminam perturbando o ser em si mesmo. E essas sensações que o ilude são extremamente prejudiciais, porque são manifestações de primarismo, pois quando o indivíduo coloca a felicidade apenas nas questões fisiológicas e sociais, através dos prazeres e, digamos assim, embriagadores, tudo isso passa a causar um tédio e o buscar o fluir novas e novas satisfações ao longo do tempo. Porque tudo isso, em realidade, não tem um verdadeiro significado para a alma. E assim, muitos continuam a buscar novas experiências, novos gozos, sem o entendimento exato da significação do ser real em si mesmo que se é. E com isso passa a trilhar de uma para outra satisfação, sempre ansiosos, que mais o aturde do que produz bem-estar. E ao longo prazo passa a produzir transtornos psicológicos, levando o ser a inquietações mentais, porque esses valores secundários, eles são sempre transitórios, servem apenas de experiências e recursos para a nossa aprendizagem. O nosso grande desafio é o despertar para as emoções elevadas, para as emoções iluminativas, pois, como se diz, não somos seres vivendo a experiência espiritual, e sim seres espirituais vivendo a experiência humana. E um outro exemplo típico em relação ao visível e o temporal é a busca desenfreada em prol das coisas materiais, porque muitos acreditam que somente tem valor as coisas que podem ser convertidas em moedas e destaque na sociedade. E com isso vai postergando os valores espirituais e morais que irão proporcionar paz e felicidade desde hoje a trilhar para o futuro. E no Evangelho segundo o Espiritismo, no capítulo 2, Allan Kardec nos pontua que pelo simples fato de duvidar da vida futura, o homem dirige todos os seus pensamentos para a vida terrestre, sem nenhuma certeza quanto ao porvir, dá tudo ao presente, nenhum bem divisando mais precioso do que os da terra. Torna-se com isso qual criança que nada mais vê além de seus brinquedos. Então, nós temos como os ensinamentos de Joana e as pontuações de Allan Kardec estão em consonância. Então, quando o ser em si mesmo tiver conhecimento acerca da imortalidade da alma, que existe uma vida futura a nos aguardar, tudo mudará de sentido na condução da caminhada. Lembremos da passagem de Jesus, quando responde a Pilatos que seu reino não é deste mundo. Estava expressando que seu reino era fora dos limites do mundo físico, ou seja, que seu reino seria o espiritual, além dos interesses e das consequências do mundo material, do temporal. Pois os judeus, eles tinham ideias muito equivocadas acerca da vida futura. Eles acreditavam de fato nos anjos, considerando seres privilegiados da criação, mas só que eles não sabiam que os homens um dia poderiam se tornarem anjos a partir da pureza do coração, a partir do momento que se esforçassem para tornar os seus corações puros, libertos das mazelas da alma. E como eram materialistas, acreditavam que a observância das leis de Deus era recompensada com os bens terrenos e com vitórias sobre seus inimigos. E aqueles que sofriam com os infortúnios e com as derrotas da vida, era porque estavam sendo punidos, estavam recebendo o castigo que mereciam
devido à desobediência às leis judaicas. A ignorância à época a respeito da vida espiritual era muito grande e ainda hoje um bom número de pessoas ainda se prendem acerca dos limites do plano físico. Acreditam que existe somente o céu e o inferno, e é para lá que vão exclusivamente de acordo com as suas obras, como também aqueles que creem que quando morrerem irão para debaixo de 7 palmos da terra, porque não acreditam em nada e que morreu, acabou. Só que o nada não existe. E como não têm conhecimento sobre essa realidade, ou não querem acreditar, deixando-se conduzir pela incredulidade acerca de uma vida futura que os aguarda, fazem de tudo para conseguir os bens temporais que lhes parecem exclusivamente reais. Porque o problema não é ter posses, e sim viver escravizado por ela. E um outro fato muito interessante que a literatura espírita nos traz, inclusive sobre essa questão, é o encontro que muitos de nós já conhecemos a respeito do mancebo rico com o mestre Jesus, que em conversação perguntou-lhe: Bom mestre, que devo fazer para adquirir a vida eterna? E Jesus indagou: Por que me chamar de bom? Bom só Deus o é. Se queres entrar na vida, guarda os mandamentos. Que mandamentos? Pergunta o mancebo. Então Jesus disse: Não matarás, não cometerás adultério, não furtarás, não darás testemunho falso, honra teu pai e a tua mãe, e ao teu próximo como a ti mesmo. O mancebo disse: Tenho guardado todos esses mandamentos, desde que cheguei à mocidade. O que ainda me falta? E Jesus disse-lhe: Se queres ser perfeito, vai, vende tudo o que tens, dá aos pobres e terás um tesouro no céu. Depois vem e segue-me. E o espírito Amélia Rodrigues, no livro Primícias do Reino, ela nos traz explicações de uma forma lirial a respeito desse encontro do mancebo rico com Jesus e nos elucida que nesse momento de conversação as palavras do mestre Jesus penetrou como se fosse um punhal afiado no coração do mancebo, pois ouvindo essas palavras o moço ficou bastante tristonho, porque possuía grandes haveres, e embora vivesse numa vivenda luxuosa, onde se banqueteava e suas arcas estivessem cheias de gemas de ouro, sentia-se infeliz. Faltava-lhe algo no coração, encontrava-se vazio, sentia necessidade de paz, buscava integração harmoniosa, mas não sabia bem em que. Continuamente participava das competições na Cesareia, a cidade do ócio e do prazer, no qual havia muitas competições de corrida em que os judeus, os romanos e os gentios deixavam nas mãos dos combistas pesadas apostas. No entanto, ignorava se essa busca representava uma realização ou uma fuga, e nesse diálogo ele sentia-se arrebatado por aquela voz meiga e aqueles olhos severos e profundos do Mestre Jesus, que deixava seu coração em descontrole sobre violenta pulsação, em pleno torpor. Interiormente gritava: Irei contigo, Senhor, mas excitava uma roseira de flores rubras que abraçava os ramos do arvoredo próximo, sacudida pelo vento, caíam-lhe nesse momento pétalas de cor de sangue, como sinais, como avisos. Interiormente perguntava-se: de onde será que o conhecia? De onde conhecia aquele homem que falava com ele como se o amasse? Ao vê-lo, era como se estivesse reencontrando um amigo, sim, um amigo celeste. E finalmente, ao conseguir articular as palavras, disse:
Permite-me primeiro, Senhor, competir em Cesareia, disputando os triunfos dos jogos. Não posso esperar. Disse Jesus: o reino dos céus começa hoje e agora para teu espírito. Não há tempo a perder. Mas, Senhor, aguardei muito essa ocasião. E a ela está próxima. Contratei escravos, comprei cavalos, os jogos estão próximos. E Jesus dizia: renuncia e segue-me. E o mancebo pensava: quem era esse que lhe falava assim? Que poder exercia sobre sua vontade? Gostaria de fugir ou deixar-se arrastar? Estava perturbado, em total impaciência, e finalmente disse: não receio dar tudo o que possuo, dinheiro, ouro, gemas, títulos, se possível, pois sei que estes se gastam muito facilmente. Mas Jesus interrompe e diz: dai-me a ti primeiro, e eu te trarei venturas sem fim. E o mancebo pensava desanimado: que alto prêmio, que pesado tributo. Afinal, ele era um príncipe e muito jovem. Muitos confiavam nele, e pela frente ele tinha as avenidas do poder. Sim, os bens poderia ofertá-los, porém a fortuna da vaidade e os tesouros vibrantes da vaidade, os caprichos sustentados, as honras da família, os bajuladores, e pensava: seria necessário realmente renunciar a tudo isso? Então, o diálogo entre Jesus e o mancebo era realmente quase impossível. E num átimo de minuto, o jovem príncipe lembrou que tinha um encontro com amigos que aguardava na cidade. Compromissos o esperava. Deveria organizar os últimos detalhes para a corrida da grande festa da semana. E fitando o mestre sereno e triste, balbuciou com voz apagada: não posso seguir contigo agora. Me perdoa se me ama. E saiu quase a correr. Então o mestre sentou-se e encheu-se de profundo sofrimento. Era sempre assim que ficava quando os convidados ao banquete da luz desistiam. Então notemos que o próprio mancebo sentia que faltava algo no coração, que encontrava-se vazio, e apesar de morar numa casa luxuosa, sentia-se infeliz, sentia necessidade de paz, buscava harmonia, mas não sabia em que. E ao mesmo tempo que queria seguir com Jesus, a ilusão do mundo o convidava, pois utilizava a riqueza apenas em proveito pessoal. Estava escravizado por ela e não se dava conta que o vazio existencial o dominava. Porque Jesus, ele não era contra a riqueza, mas o mau uso que se faz, pois nesse mundo que nós nos encontramos, precisamos de determinados haveres materiais para nossa sobrevivência e desenvolvimento. E um outro aspecto da ilusão é a mesmice, porque muitas pessoas, com suas exceções, é claro, quer ter o que os outros têm, ou ser do jeito que os outros são. E daí nascem os conflitos. Por que fulano consegue e eu não? Por que ele tem e eu não tenho? O apartamento dele é mais bonito que o meu. Já trocou de carro de novo? Como é que ela consegue permanecer tão magra? E assim, meus irmãos, são inúmeros questionamentos. E questionamentos sem fim. Muitas vezes, coisas que nem perpassam pela nossa mente. Muitas vezes, chegando até mesmo pessoas a perder o sono por causa dessas questões. E o que a espiritualidade nos chama a atenção é que quando temos apenas o pensamento voltado ao ter, ao possuir, à projeção, termina se negligenciando com a alma e deixa de crescer espiritualmente, porque tudo nesse mundo que vivemos é impermanente.
A maioria das nossas ilusões é porque buscamos incessantemente coisas que não são extremamente necessárias para a nossa felicidade. Isso porque ainda não aprendemos a viver com o necessário, mas vamos chegar lá, porque a lei é de progresso. Da mesma forma que encontramos aqueles que enveredando pelo processo da ilusão, tende a querer fazer tudo com perfeição. E perfeição é algo que não existe em nenhum dos seres humanos que habita aqui o orbe terrestre. E essa forma ilusória faz com que a pessoa enverede pelos processos perturbadores, querendo ser o modelo perfeito. E quando alguém lhe mostra algo que fez de equivocado, tende a se contrariar amargamente, interpreta como se fosse uma rejeição pessoal. Uma pessoa que é altamente crítica, por exemplo, ela acredita-se irrepreensível, além de ter muita dificuldade em aceitar os outros da forma que são. E isso é a própria incapacidade de aceitar a si mesmo. Então, são pessoas que vivem num alto nível de exigência. E essa forma ilusória do perfeccionismo é desastrosa, principalmente quando interferem nos relacionamentos sociais. Uma pessoa exigente, ela sempre exigirá amizades perfeitas, porque além de não confiar na realização do serviço do outro, bem como de si mesmo, sempre se questionando em relação à própria qualidade do seu trabalho, nunca encontra-se satisfeito. A insegurança também está na pauta do comportamento. A pessoa está sempre a indagar os outros sobre o que está realizando, querendo saber se está bom mesmo, sempre descontente e nunca consegue finalizar. É uma insegurança sem fim. O próprio Evangelho nos convida a buscarmos a perfeição, mas uma perfeição relativa, a fim de imprimirmos qualidade aos nossos atos. Uma única reencarnação, bem sabemos, não basta para alcançarmos a perfeição. E um outro fator que vemos acontecer corriqueiramente em relação à imaturidade psicológica do indivíduo em querer projetar o seu ego. E isso ocorre devido à falta de valores internos. E uma vez atormentado por essa ausência, passa a se autopromover, munido de inquietações, de insatisfações, buscando sempre chamar atenção, fazendo-se notar de todas as formas e, digamos de passagem, muitas vezes ridículas, e mergulhado em estados narcisistas, passa a contemplar a própria imagem, alheio ao mundo real e daqueles que estão à sua volta. E isto, se bem notarmos, está acontecendo muito nesses dias de pandemia, em que as pessoas fazem de tudo para aparecer e, às vezes, tendo posturas lamentáveis, pois, uma vez sentindo-se inferiorizado, utiliza-se do exibicionismo, buscando a todo instante tornar-se o centro das atenções como um mecanismo de fuga. E o resultado são os danos psicológicos. Se o ser não se conhece, a quem vai atender, senão a dominação do desequilíbrio do ego? O indivíduo que sempre gosta de chamar atenção, na grande maioria das vezes, anda em tormento. Inclusive, em determinadas áreas das artes, criou o brocado popular, que falem mal de mim, mas falem, porque isso preenche o ego, mesmo quando em sentido negativo. Então, é um comportamento de quem vive desassociado da realidade, preso à ilusão de parecer, e com isso torna-se escravo da imagem que projeta e daquilo que pensa ser possuidor. Há um caso de uma senhora que morava nos Estados Unidos, muito rica e excêntrica, e que possuía um carro que era a sua paixão. E em vida manifestou o desejo de ser enterrada dentro do carro. E assim foi feito. Quando morreu, os filhos prepararam o corpo e colocaram no interior do veículo.
enterrando conforme o desejo. E passado algum tempo, um senhor que era médium, intrigado com aquele fato, foi informado por um benfeitor espiritual que lhe disse com profundo pesar: nossa irmã conseguiu ser enterrada no automóvel luxuoso, mas infelizmente no mundo dos espíritos ela está a pé, dependendo da misericórdia alheia. Então, quando o indivíduo busca tão somente as sensações do gozo, do poder, do ter, os resultados não são favoráveis, porque o ser se escraviza, se trancafia no egoísmo. E em decorrência da ilusão, os apegos em relação às posses, o ser, ele passa a desenvolver inúmeras inseguranças, conflitos e até mesmo suspeitas, porque tem os interesses fixados no ego, pela ambição de mais ter, de mais possuir, de mais poder. Então, são muitos os fatores na caminhada pela qual nos iludimos com amores, com amizades, por valorizar demasiadamente as posses, por acharmos que podemos controlar a vida dos familiares, das pessoas. A psicanalista Ana Matos, ela nos diz algo bastante interessante, que a consciência humana está quase sempre envolvida por ilusões que impossibilitam, por um lado, a capacidade de autopercepção, por outro, dificultam o contato com a realidade das coisas e pessoas. Por isso, não devemos culpar a ninguém pelos nossos equívocos. E a negação, ela sempre aparece como primeira de nossas reações, principalmente em frente de um dano ou até mesmo de algum tipo de derrota. E agimos assim para atenuar o nosso lado emocional. Por isso, o processo da individuação nos ajuda a não nos iludirmos. Às vezes, as coisas estão acontecendo à nossa volta, nos apontando a todo momento que não devemos, mas insistimos em determinadas situações. Pagamos para ver e vemos. Então, se estamos tentando nos tornarmos seres cada vez mais conscientes, especialmente da nossa realidade de seres imortais que somos, devemos ter em mente que a nossa existência física não se constitui meramente de sensações, mas especialmente de emoções. Isso porque somos mais psicológicos do que fisiológicos. E esse entendimento deve começar desde a infância, porque não são poucas as famílias que educam os filhos para ter, para possuir, para gozar, para ser o melhor, e não para triunfar quando a dificuldade da vida aparecer, para se tornar uma pessoa de bem. Então, se a educação durante a infância fosse voltada para também preparar o ser para tornar-se integral, isso também tornaria os genitores pais e mães do futuro. E além do mais, os filhos não experimentariam tantas lutas e sofrimentos por essa questão do ter, pois estariam tratando dia por dia de ser e não parecer. Pois o ser em si mesmo ele passaria a identificar os verdadeiros e reais objetivos da trajetória canal. Uma vida emocional, mental, saudável, ela se estrutura no ser, nos valores espirituais, na sua inteireza moral e ética, na capacidade de amar e de fazer o outro o que gostaria que o outro lhe fizesse. Então, meus queridos amigos, Joana nos convida, nessa página valorosa, a abandonarmos a ilusão, a nos revisarmos, a tratarmos de ser, sempre buscando atitudes novas, iluminativas, a nos autodescobrirmos e acreditar de fato que temos imperfeição, que somos falíveis, mas também temos valores
Temos qualidades e não são poucas, e colocá-las sempre a serviço do crescimento moral e espiritual. Mas para isso é necessário autoconhecimento. Vamos orar. Querido amigo Jesus, mestre e companheiro, te agradecemos por esses momentos que passamos junto a ti, junto à espiritualidade maior, e te pedimos mais uma vez as tuas bênçãos de saúde, visitando a cada um que encontra-se nos hospitais, ou até mesmo aqueles outros, Senhor, que estão passando pelas rudes provações da vida. Nos ajuda a discernirmos e sorver a cada passo o licor do amor nos nossos corações, para que dia após dia possamos nos tornarmos pessoas cada vez melhores. Isto posto, Mestre, em teu nome, em nome de Deus e da assistência fraterna dos Espíritos bons, é que damos por encerrada a nossa preleção da tarde de hoje, com votos de paz e de saúde para todos. Que assim seja. Muita paz para todos.